Religião vem da palavra religado. Coisas são diferentes, né? Elas não são a mesma coisa. E a religião eu acho interessante porque também é uma forma de fortalecer laços, né? Um grupo ali. Uns aos outros como eu os amei. Religião para mim é amor, solidariedade, companheirismo, compaixão. Mas também eu não vejo a religião como determinante de uma espiritualidade, que muitas vezes... E a religião também dos indígenas, das religiões indígenas, pede comunhão com tudo, com a vida. Espiritualidade é uma forma de vivenciar a vida acreditando em algo maior. Este é o Hebreu Podcast. E aí galera, gente boa, tudo bem com vocês? Eu sou Lidomar Nepomuceno, host do podcast O Hebreu. E eu sou Lia Girão, hostess do podcast O Hebreu. Nessa nossa segunda temporada, com a série Teologias Marginais, o Hebreu abordará cada temática em 2 episódios. Num primeiro, apresentará em diálogo com convidados as teologias em questão. Num segundo episódio, o diálogo será com grupos, coletivos, organizações que atuam socioeclesialmente em diálogo com essas teologias. Seguindo essa dinâmica, hoje o Hebreu continua o diálogo acerca das teologias da libertação e da missão integral, a partir das experiências da Comissão Pastoral da Terra, CPT, e da Visão Mundial. A CPT foi fundada em plena ditadura militar, como resposta à grave situação vivida pelos trabalhadores rurais, poceiros e peões, sobretudo na Amazônia, explorados em seu trabalho, submetidos a condições análogas ao trabalho escravo e expulsos das terras que ocupavam. A CPT se destacou pela defesa dos direitos dos trabalhadores à terra, sobretudo poceiros e sem terra. A democratização do acesso à terra passa pela quebra do latifúndio, como nós sabemos. Por isso, a CPT se envolveu diretamente com as lutas diversas e manifestações em favor da reforma agrária no Brasil. Também entrou com firmeza na defesa da água como um direito da humanidade e dos demais seres vivos e contra toda tentativa de privatização. Denunciou também a destruição das nascentes, a poluição pelos agrotóxicos e pela ação das mineradoras. A CPT é considerada também uma entidade de defesa dos direitos humanos. Já a Visão Mundial, há 70 anos, atua em defesa dos direitos da criança e do adolescente e pela proteção de populações vulneráveis em todo o mundo. Uma organização cristã de suporte ao desenvolvimento, incidência política e resposta às situações de emergência em ações que permitam superar a pobreza e injustiça. Inspirados pela fé, a Visão Mundial trabalha para auxiliar todas as pessoas sem distinção de credo, etnia ou gênero. A Visão Mundial é hoje a maior organização não governamental cristã do planeta, com presença em mais de 100 países. Está em milhões de territórios, de pequenos povoados a grandes centros urbanos, trabalhando pela garantia da proteção e dos direitos de crianças e adolescentes. Há 45 anos no Brasil, atua com foco nas crianças e adolescentes em situação vulnerável. Objetiva a erradicação da violência e uma vida mais digna em abundância para meninos e meninas. Desenvolve programas e projetos nas áreas de proteção, educação, incidência política e emergências. Hoje, em nosso estúdio virtual, o Hebreu recebe a agente de pastoral da CPT, Julita Rosa, e um dos diretores da Visão Mundial no Brasil, pastor Wellington Pereira. Nesse momento eu queria que eles se apresentassem, né? Que a gente acredita que a melhor pessoa para fazer essa apresentação são os próprios convidados, para falar sobre si mesmos, explicarem de onde vocês são, o que vocês fazem, como é que vocês colocam esse trabalho em prática. Acho que a Julita pode começar. Eu sou Julita. Trabalho aqui na Comissão Pastoral da Terra, na Diocese de Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia. E há mais de 20 anos trabalho na Comissão Pastoral da Terra. E aqui nessa região nós temos inúmeros conflitos de terra. Nós acompanhamos exclusivamente os trabalhadores rurais. Nosso trabalho ele é focado nesse público, comunidades quilombolas, ribeirinhos atingidos por barragens, comunidades de fundo e fecho de pasto, que é uma exclusividade da Bahia, não tem em outro lugar do Brasil essa denominação dos trabalhadores de fundo e fecho de pasto, que são trabalhadores que têm suas glebas de terra e que eles têm um espaço onde eles soltam seus animais periodicamente.
essas áreas também são áreas muito importantes do ponto de vista ambiental, porque são áreas onde existe uma grande quantidade de água. Devido a essa potencialidade, são áreas muito cobiçadas pelo agronegócio, existem muitos conflitos. Então a CPT, ela atua aqui no centro-oeste da Bahia, nesse cenário. E também, além da CPT da Diocese de Montes da Lapa, tem a Diocese de Irecê e Barra, que além destes fundos e feixe de pasto, quilombolas, ribeirinhos, eles lá também têm questões muito sérias com relação à questão da mineração. É um pouco disso. Nosso trabalho é um trabalho pastoral, de apoio efetivo e de acompanhamentos em todos os sentidos, jurídico, humano. É um trabalho de apoio aos conflitos, mas também de formação e de evangelização, diremos assim. Talvez para muitos não é considerado isso dentro de uma visão mais do que evangelizar é a pregação. Mas para nós é um trabalho evangelizador e que dignifica a pessoa humana. Perfeito, muito obrigada, Julita. Pastor Wellington. Olá, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, dizer da minha alegria de estar aqui com vocês hoje. Eu sou o Wellington, casado com a Meire, pai da Thalita e do Asaf. Sou pastor metodista aqui em Brasília. Sou mineiro, mas estou aqui em Brasília. E sou diretor de Relações Institucionais e Advocacy da Visão Mundial. É uma honra muito grande estar participando com a irmã Julita. Não sei se é irmã, desculpa, mas é irmã de qualquer maneira. Eu tenho uma admiração muito grande pela Pastoral da Terra. Não conheço ainda a região que a senhora está, mas eu tenho amigos que me falam muito dessa região e eu sou muito curioso para ir conhecer o pessoal de Itaizé. Então, para mim é muito bom. Muito obrigado, Lidomar, por esse convite. E é uma honra muito grande para mim estar aqui. E naquilo que a gente puder contribuir aí, estamos aqui à disposição. Obrigado, pastor. A gente esqueceu de mencionar logo no início, né? Mas o episódio anterior a esse foi o episódio sobre a teologia da libertação e a teologia da missão integral, né? Então nós tivemos como convidados, eu tenho certeza que o Wellington conhece, né? Nosso convidado para falar de missão integral foi o pastor Arielvaldo Ramos, e quem esteve conosco falando da teologia da libertação foi a irmã Teia, que é uma freira italiana que está lá no norte do país. Não vou nem tentar pronunciar o nome dela, o sobrenome dela, porque é muito difícil. Então, a irmã Teia esteve conosco. Então, a nossa proposta nesse segundo episódio é pensar como essas teologias, né, que têm uma proposta de refletir acerca da realidade social das pessoas, pensar o reino de Deus nesse contexto social, na atuação através dos movimentos sociais, movimentos organizados também. A ideia é que a gente possa hoje conhecer esses dois movimentos que de alguma forma estão em diálogo direto com essas teologias, com a teologia da libertação e a teologia da missão integral. Seguindo, né, gente? Já nesse nosso segundo bloco, a gente queria saber o que é, né, como vocês definem o que é a Comissão Pastoral da Terra, o que é a Visão Mundial, quando surgiram, em qual contexto. Então, nesse sentido, para a gente conhecer um pouco mais da história desses dois movimentos, dessas duas organizações, o que é, onde surgiu, em que contexto. Vou começar com a Julita, se ela não se importar. Então, a Comissão Pastoral da Terra, ela surge no ano de 1975, em plena ditadura militar. E naquele período, onde tem um grande conflito de terra, principalmente na região Amazônia, né? Aquela região. Então, uma expansão do agronegócio ali, que não era ainda conotado como agronegócio, mas era a grilagem de terra. Na nossa região também, em todo o Brasil, tem esse momento muito forte de grilagem, diremos assim. E ele foi com muita violência, e a igreja ela começa a refletir sobre isso, a Igreja Católica. E nesse encontro dos bispos em Goiânia, em 1975, e ali, entre outros, Dom Casaldáliga, ele puxa
para que a igreja se posicionasse. Não era uma coisa tranquila, porque para os bispos isso era uma questão social e não um papel, uma obrigação da igreja. A igreja não deveria, de certa forma, se envolver com coisas tão conflituosas, porque a questão da terra ela sempre foi muito conflituosa. Mas com muito argumento, com muito jeito, foi-se chegando a essa conclusão que havia necessidade da igreja se posicionar diante de uma realidade de morte. Os trabalhadores estavam morrendo, advogados estavam morrendo, religiosos estavam morrendo, então a igreja tinha uma obrigação de se posicionar diante de uma realidade de morte e que ameaçava a vida, a liberdade, e naquela época nem tanto falava de questão ambiental, mas também já se via que havia uma diferença muito grande do relacionamento que os poceiros e as comunidades tinham com o ambiente e a relação que os fazendeiros tinham. Então isso também já preocupava. Então foi naquela época, no meio desse contexto de conflito, em que foi criada a CPT e também em plena ditadura militar, né? Em seu nascimento, ela já trouxe uma novidade, que era a questão ecumênica. Por quê? Os trabalhadores que sofriam as violências, as comunidades que ali sofriam, quando se ia para ali para dar esse apoio, tanto os pastores quanto a Igreja Católica ia para ali e não queria saber quem é que estava ali, se era que igreja era. O que estava em jogo era a vida, a liberdade, a dignidade humana. Então, nesse momento foi também dito que seria uma pastoral ecumênica dentro da igreja. E naquele momento foi-se criada essa pastoral e ela continua até hoje dentro da linha 6 da CNBB, um organismo da igreja, além de ser uma pastoral, um organismo, né? Então, a diferença é que tem um CNPJ, mas ela é uma pastoral da igreja e que presta esse serviço. Muito juntamente também com o CIMI, que é específico, que dá esse apoio aos povos indígenas, mas a CPT também faz esse trabalho muito conjuntamente. Onde não tem o CIMI, a CPT que presta esse apoio às comunidades indígenas, ribeirinhas e extrativistas. Obrigado, Julita. Wellington, por favor. A Visão Mundial, né, ela é uma organização de ajuda humanitária internacional. Então ela nasce, não no Brasil, ela nasce durante a Guerra da Coreia, por volta de 1950, onde um missionário americano ele vai para a Ásia e ali na China, na região da Coreia, e ele começa a ver muitas crianças órfãos, e ele vê especialmente uma menina, uma chinesa, que tocou muito a vida dele, e ele foi então num tipo um abrigo católico e pediu à irmã para ficar com essa criança. A irmã falou: eu não tenho mais condição, a gente não tem comida nem para as crianças que estão aqui, como que eu vou receber mais uma? E ele então ele se promete com essa irmã desse abrigo que ele iria retornar e iria levantar recursos para ajudar não só essa criança, mas ajudar também outras crianças. E assim ele retorna para os Estados Unidos e começa a apertar as igrejas, principalmente as igrejas protestantes, para ajudar a situação das crianças órfãos da guerra lá na Ásia. Então isso é por volta de 1950. Então a Visão Mundial ela nasce a partir da paixão dessa pessoa por uma criança abandonada, por uma criança órfã, e até hoje isso é um valor muito importante para a Visão Mundial, que é você tentar mudar a vida de uma criança. Então a gente tem essa motivação muito grande. A gente tem um sistema de apadrinhamento, que é uma das bases de sustentação da Visão Mundial, que a gente tem um lema: você deve contribuir para a mudança da vida de uma criança, mas essa criança também ela vai contribuir para a mudança da sua vida, porque a gente sabe que é uma via de mão dupla.
E a Ação Mundial no Brasil, ela surge hoje, esse ano a gente fez 45 anos, então a Ação Mundial tem 70 anos no mundo e tem 45 anos no Brasil. E a Ação Mundial, então, surge no Brasil como parte desse movimento global. Na época não era tão ainda global, mas onde já existiam escritórios em vários países, e para poder trabalhar a questão social, mas muito com foco na criança, para você tentar transformar a sociedade, mas tendo em vista a criança como seu locus, então como seu objetivo. A gente acredita que uma sociedade boa é uma sociedade onde a criança viva a sua plenitude. Uma sociedade saudável é uma sociedade onde as crianças podem brincar livremente nas ruas, nas praças. A gente poderia medir o nível de uma sociedade a partir das suas crianças, se as crianças são bem cuidadas. E aí, nesse sentido, infelizmente, a nossa sociedade brasileira está muito doente, né? Porque vocês sabem, a violência contra a criança é uma coisa absurda no Brasil. Então, dentro desses parâmetros, a gente tem muito trabalho pela frente, que é tentar mostrar para essa nossa sociedade que a criança ela tem que viver com dignidade, ela tem que ter uma vida plena para que a gente construa um mundo melhor. Ouvindo vocês, eu acho que a gente encontra assim, dois parâmetros, né, muito importantes, tanto a qualidade da infância como sendo algo central numa sociedade, né? A gente pode analisar assim uma sociedade olhando para a qualidade da infância que as crianças têm, e também o direito à terra. Então, acho que são dois termômetros muito reveladores sobre as sociedades. E a gente queria saber de vocês, dentro das respectivas atuações da Pastoral da Terra e da Visão Mundial, qual a relação de cada uma delas, tanto com a teologia da libertação, como com a teologia da missão integral. Se essa relação existe, como é essa relação, de que maneira vocês lançam mão dessas teologias para construir uma atividade que seja relevante, que tenha realmente um peso na sociedade, que faça a diferença. Então, é uma relação muito íntima com a teologia da libertação, porque a teologia da libertação ela surge no final da década de 60, no Conselho de Medellín, e ela vai consolidar 10 anos depois, já em 1971, em Puebla. A partir de Puebla é que a teologia da libertação ela consolida, é que a igreja começa a adotar esse novo jeito, que é chamado assim mesmo, um novo jeito de ser igreja, que é começar a perceber a pessoa completa, integral, e todas as pessoas. Por mais que na época não se falava tanto de mulheres, não se falava tanto de negros, de excluídos, de LGBTs, mas na sua vivência, nesse experimento da teologia da libertação, isso foi muito interessante. Foi e é uma vivência diferente. São comunidades que experimentam outras oportunidades, né? Diferente da igreja, a igreja católica é uma igreja que ela tem um histórico europeu, de uma cultura diferente, e que a partir de Puebla, então, preocupado com a desigualdade social existente na América Latina, então aí começou a se dizer, não, nós precisamos ter uma igreja latino-americana, uma igreja onde a gente perceba o Cristo sofredor na pessoa do pobre. E aí vem o pobre para o centro desse modo novo de ser igreja. Novo por quê? Porque historicamente nunca se tinha falado tanto em pobre, preocupado com pobre, isso era a questão social, era mais separada. E aí então começa
a igreja a preocupar e dizer, não, se existe desigualdade, se existe ameaça à vida, então nós temos uma responsabilidade evangélica. É o Evangelho de Jesus Cristo que precisa estar preocupado com esse ser que não está sendo respeitado, que não está sendo tratado como o ser divino que é, porque nós somos seres à imagem e semelhança do Criador. E nesse modo novo de ser igreja, então o Deus Criador, ele tem uma nova face. É aquele que vê, que sente, que escuta, que desce para ajudar. É o Deus complacente, libertador, que vem ao encontro do seu povo. E aí, falando um pouco da metodologia, então, a Bíblia também, ela era mais utilizada pelos evangélicos. A Igreja Católica não tinha tanta essa utilização da Bíblia. Então, a Bíblia vai para a mão do povo também de uma forma diferente. Então, começa... Em nossa região teve círculos de cultura, Paulo Freire esteve por aqui, então foi adotado também a metodologia da educação popular, círculos de cultura. Muita gente aprendeu a ler para fazer os círculos bíblicos. Era assim que era tratado, círculo de cultura, onde se aprendia a ler, círculo bíblico, onde se fazia a leitura da Bíblia, essa leitura libertadora. Então isso trouxe uma luz para dentro da igreja, uma nova visão, uma autonomia, uma autoestima, uma participação das mulheres, a participação do pobre. O pobre começou a sentir que ele era gente. E diante disso, a partir do momento em que resgata essa autoestima, essas pessoas começam também a buscar melhores condições de vida. E essa busca das melhores condições de vida é a busca das políticas públicas. E aí, claro, quem estava com tudo sobre as mãos e sobre os seus pés também não gostou disso. Então, esse novo jeito de ser igreja trouxe também conflitos. Não que foi provocado pela igreja, mas houve uma reação e isso tinha muita divergência também dentro da igreja. Tinha e tem divergência dentro da igreja no sentido de dizer, não, nossa missão é o evangelho. O evangelho em si, ele em si já é completo, não precisa da prática. E aí, na nossa compreensão, na compreensão da teologia da libertação, na compreensão das SEBs e da igreja de Jesus Cristo, que vai para o meio do povo, a compreensão é, Jesus Cristo, ele não só falou, ele fez, ele foi lá no templo e disse, opa, aqui não é lugar de comércio. Quando a mulher aproximou dele, ele disse à mulher, você acredita? Mas ele foi lá e tocou nela. Jesus fez a experiência humana, mesmo sendo filho de Deus. Então, diante disso, a compreensão da teologia da libertação é uma conversão profunda da compreensão da missão do Cristo libertador quando esteve por aqui. Então, não é uma novidade dentro da metodologia, mas do ponto de vista bíblico, foi uma descoberta de um Cristo que estava ali, foi uma nova forma de ver esse Cristo que estava ali, que sempre esteve junto com o povo, que ele sempre colocou o pobre em primeiro lugar, no centro da sua pregação, no centro da sua prática. Então, a teologia da libertação, ela perpassa um espaço de tempo que é muito importante. E aí a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, ela também é fruto desta influência da teologia da libertação. Ouvindo a irmã Julita, eu vejo muitas semelhanças nas duas teologias, inclusive até em termos de época, né? Rubem Alves, ele foi fazer o doutorado dele nos Estados Unidos e a tese de doutorado dele resultou em um livro que na verdade chamava da libertação. Na verdade, o livro dele talvez seja uma das primeiras aí, sementes para trabalhar esse tema da libertação. Mas é lógico que esse conceito de teologia da libertação ele veio a ser mais conhecido por meio
Gustavo Gutierrez, né, o grande padre católico peruano. O que aconteceu? Mais ou menos nessa mesma época que surge a teologia da libertação, pelo que a irmã Julita ela coloca, também surgem esses movimentos de teologia mais ligados ao campo protestante, que era o seguinte: nós temos que ler a Bíblia a partir da nossa realidade. Os grandes teólogos protestantes são de origem europeia, alemão e tal, então que dava muita ênfase a uma boa exegese bíblica, a um bom estudo, só que esse estudo é a partir da sua realidade. Uma coisa que começou a surgir com a teologia da missão integral é o seguinte: olha, o lugar que você lê a Bíblia tem a ver com a interpretação que você traz. Então não dá para comparar uma pessoa que mora lá na Alemanha, lá na Itália, lá na França, como alguém que está aqui no Brasil, está na África, está na Índia. Então, durante esse tempo, começou a surgir também alguns movimentos de leitura, que a gente chama de missão integral da igreja, que eram leituras contextualizadas da Bíblia. Então, tem um movimento chamado CLAD, que era um grupo de leitura da Bíblia. Aconteceram alguns encontros na Bolívia, em outros lugares, e onde essas pessoas começaram a questionar essa teologia que vinha da Alemanha. Falaram, não, a gente precisa ler a Bíblia a partir do nosso contexto. E aí teve um evento que foi muito marcante para esse movimento que a gente chama de missão integral. Em 1970, aconteceu na cidade suíça de Lausanne o primeiro congresso de evangelização. Era um congresso de evangelização, como o nome diz, só que tiveram alguns latino-americanos ali, um peruano, um equatoriano e outros, mais dois nomes mais de destaque nesse momento é o do René Padilha, que é um equatoriano radicado na Argentina, e do Samuel Escobar, que é um peruano. Eles têm uma oportunidade de falar nesse congresso. Então, enquanto o pessoal estava super preocupado em como que nós vamos evangelizar o mundo, quais são as estratégias que nós vamos utilizar, esses dois teólogos dizem assim: olha, para a gente evangelizar a América Latina, a gente tem que levar em conta o seu contexto. E agora imagina qual que era o contexto da América Latina nos anos 70, né? Um contexto de luta, de muita desigualdade, como é hoje. E aí esses dois teólogos meio que furaram essa agenda desse congresso e reverteram essa agenda ao colocar que o contexto era super importante. Então, de uma maneira muito resumida, é um pouco isso. E qual que é a essência da missão integral? É o evangelho todo para o ser humano todo. Então é meio que você dizer assim: tudo que está escrito no evangelho importa. Não dá para a gente pegar só um pedaço do Evangelho. Como a irmã Julita colocou, a questão da leitura da Bíblia, esses movimentos acabam vindo com uma releitura da Bíblia, como se a Bíblia, por mais antiga que ela seja, há uma descoberta nessa leitura, um novo olhar sobre a Bíblia. Então esse pessoal dizia: olha, se nós queremos ser fiéis à missão de Deus, nós precisamos ler a Bíblia também de uma outra maneira, e precisamos levar em conta qual que é o contexto que essa pessoa que está recebendo as boas novas que ele vive, né? Então, resumidamente, é isso. Obrigado, Julita. Obrigado, Wellington. É muito interessante ouvir essas colocações
como tanto o Ariovaldo quanto a Teia nos trouxeram no episódio anterior, né, a teologia da libertação e a teologia da missão integral são teologias contextuais, né, exatamente tentando superar isso de uma teologia hegemônica, eurocentrada, de uma outra experiência que não traz respostas àqueles que vivenciam a fé num contexto latino-americano, né? Então é interessante perceber que tanto essas teologias como esses movimentos influenciados por elas, no caso da CPT e da Visão Mundial, têm essa preocupação com o contexto onde as pessoas vivem, né? Nascem em um contexto difícil também. Me chama a atenção, isso a gente ouviu do Ariovaldo, da Teia, isso a gente viu nas nossas pesquisas para poder gravar os episódios, que há sempre esse questionamento de quem é contrário a essas teologias, de quem aponta essas teologias uma tentativa de crítica, de dizer que, olha, mas primeiro vem a pregação do Evangelho, de ver as duas coisas como desassociadas. Uma tem que ser primeiro e a outra tem que ser depois, ou tem que se preocupar prioritariamente com essa aqui e esse outro vem depois. E eu percebo a Visão Mundial e a CPT exatamente como a vivência dessa, que é uma teologia da praxis, né? Que é atuar de fato. Você entende, faz essa leitura, uma nova hermenêutica, né? Para se perceber a Bíblia, para se ver o Cristo, ele não é só mais aquele que está lá crucificado, o que sofreu em nome do povo, ele é o Cristo libertador, ele age, né? E eu queria que vocês falassem um pouco disso, de como que responder isso, né? Essas pessoas que colocam como duas coisas desassociadas, quando, ao meu ver, é impossível desassociar uma coisa da outra. Porque o que é pregar o Evangelho se não é também socorrer o pobre, o necessitado? Se a gente for olhar para a vida de Jesus, não havia essa dicotomia entre evangelizar e ação social. Jesus tinha uma vida inteira. Ele pregava, às vezes tinha uma pessoa doente, ele passava e curava, e nem dizia quem tinha curado. Vocês veem algumas pessoas que foram curadas por Jesus, igual aquele cego, retornou para perguntar, e aí, como é que o pessoal está me perguntando quem me curou, o que eu digo? Né? Então, quer dizer, Jesus não fez questão de dizer para aquela pessoa quem ele era. Então, essa dicotomia que hoje a gente faz, não, primeiro ação social, para depois evangelização, ou então o contrário, evangelização primeiro, isso não existia de maneira alguma na agenda de Jesus. A agenda de Jesus era a agenda das pessoas, a vida vinha primeiro. E aí quando a pessoa estava presa, estava sendo oprimida, isso era o mais importante para Jesus. Então, eu acredito que essas acusações que muitas vezes são feitas à teologia, tanto da libertação como da missão integral, como se fosse comunista, marxista, tudo, é gente que não conhece o Evangelho. Porque se a pessoa conhecer o Evangelho, ela vai ver que o Evangelho de Jesus, ele é radical em favor da vida humana. Ele é radical em favor de promover a vida, né? Então eu diria que duas coisas. A primeira é que não existe essa dicotomia foi inventada, tem muito mais a ver com a filosofia grega do que com o evangelho que surgiu na Palestina por meio da vida de Jesus. E outra questão que eu acho que é importante também a gente lembrar é que sempre quando você se identifica com o pobre, você é questionado. Sempre. Tem um episódio na Bíblia que eu não vou lembrar agora, onde Jesus ele cura uma pessoa. Eu acho que é um leproso. Ele cura e diz assim, olha, vai, e não diz quem foi que te curou. Aí essa pessoa vai e faz exatamente o contrário. Fala para todo mundo quem tinha curado ele. E aí depois o texto fala, e depois Jesus não podia mais entrar na cidade porque as pessoas queriam matá-lo.
Olha que curioso, Jesus ele cura uma pessoa que é marginalizada na época, alguém que era tido como a pior pessoa na época, era o marginal, o leproso, e ao curar essa pessoa, ele também se torna marginalizado. É muito comum quando você trabalha com essas populações marginalizadas, você se tornar também marginalizado. Durante um bom tempo da minha vida, eu trabalhei com presidiários, visitando a cadeia, inclusive era muito amigo do padre na época, que era da pastoral carcerária. Eu muitas vezes, quando eu ia na cadeia visitar alguém, o delegado ou o carcereiro me chamava também de vagabundo, como se eu pelo fato de eu estar ali para visitar uma pessoa que está presa, eu também estivesse defendendo. E a crítica maior que a gente recebe como defensor de direitos humanos, que a gente está defendendo direitos de bandido, de marginal, né? E a gente acaba se tornando também um marginal ao defender isso. Então, eu acredito que a teologia integral e essa teologia da libertação, como a irmã Julita ela coloca, ela tem uma grande contribuição a dar para esse debate, para mostrar que o nosso Deus é um Deus que tem compromisso com os pobres. Ele tem compromisso com a justiça. E a gente não quer apenas anunciar um evangelho etéreo, um evangelho subjetivo que não traz comprometimento da pessoa com a vida humana, com as injustiças sociais que existem no nosso país. Eu estava pensando justamente sobre essas acusações, né, de que determinadas teologias, como o Lidomar bem colocou, nessas teologias marginais, não por serem inferiores ou por serem menos importantes, mas justamente por se encontrarem às margens do que a gente entende como sendo uma teologia hegemônica, dominadora, eurocentrada. Muitas vezes essas teologias que estão às margens são acusadas de serem identitárias, de se preocuparem demais com um problema muito específico e não responder à grande questão. E isso que o Wellington colocou, né, da gente realmente fazer um esforço de não ficar no etéreo, no subjetivo, e sim compreender a partir da nossa própria vivência. E eu acho que olhar a Bíblia a partir do Evangelho, a partir da pessoa de Cristo, é olhar a vida, a Bíblia a partir da nossa realidade. Acho que não tem como separar as duas coisas. Não é você fazer uma tradução, uma interpretação literal daquilo, porque Cristo mesmo nos ensinou que o reino de Deus ele faz sentido a partir do momento que a gente compreende ele na nossa totalidade, na nossa vida, naquilo que é básico pra gente. Quando ele fala, né, com aquela mulher sobre a água da vida, a partir do momento que ele pede um pouco de água para beber. Então, eu acho que esse debate ele é feito de forma muito irresponsável às vezes. Essas acusações, elas não têm uma fundamentação que faça sentido para quem está tentando realmente construir alguma coisa de positiva na sociedade. E pensando nisso, né, e pegando também essa ideia das críticas, a gente recebeu uma pergunta que eu acho que ela é muito sintomática, que aí eu já tinha anotado algo a respeito, né, sobre a função social e o papel da igreja. E aí eu queria dividir essa pergunta de várias formas e aí vocês respondem da melhor forma para cada um de vocês. A função social é papel da igreja? A função da igreja é função da igreja se engajar nessas questões sociais? E se a igreja tem essa obrigação, né, esse chamado para se engajar nas questões sociais, qual a urgência, qual é a necessidade de outros movimentos? Assim, movimentos que estejam fora da instituição igreja, que eu acho que é importante a gente demarcar a igreja como instituição, né, como a placa da igreja e tal, e a igreja também como movimento vivo, né, que aqui no Hebreu a gente sempre está falando que nós aqui somos irmãos, nós aqui estamos ligados por algo que é muito maior, e para mim, na minha interpretação, isso é a igreja também. Então, só repetindo, a função social é papel da igreja, e se
é papel da igreja? Qual a necessidade de outros movimentos por fora da igreja? Se a gente observar aquela fala de Jesus Cristo, quando ele diz: eu vim para que todos tenham vida, eu acho que dispensa qualquer comentário. Nós nascemos seres completos, físico, mental, espiritual. Então, como que nós podemos cuidar da alma se não cuidamos do corpo, do bem-estar? Então, dentro dessa afirmação do próprio Cristo, eu acho que dispensa qualquer comentário. Para fora, para além da igreja, eu acho que a profecia, nós também temos essa obrigação. E aí vou citar o Papa Francisco, quando ele agora fala para todo mundo. Ele tem esse carisma, desse diálogo, esse desejo de que as nossas formas de crença, nosso acreditar, ele não seja um fator de divisão, mas que ele seja um fator que nos une. Então, eu não consigo perceber, e eu estou falando talvez seja muito pequena, mas dentro de todo um testemunho cristão que vem dos primeiros cristãos, eu não consigo perceber essa dicotomia. A função social, as questões sociais, ela é sim função da igreja, ela é sim promoção humana, ela é sim testemunho cristão. Na nossa compreensão, é isso que a gente acredita. Eu vim para que todos tenham vida e vida plenamente. Aqui também, começando aqui. Obrigado, Lia, pela pergunta. Se a gente for olhar o Antigo Testamento, os profetas denunciavam, né, muito fortemente quando o governante não estava cumprindo com aquilo que ele deveria cumprir. E os profetas não estavam preocupados somente com o aspecto, vamos dizer assim, moral dos reis, mas sim com a sua prática da justiça. E se a gente for olhar também no Novo Testamento, nós iremos ver a igreja primitiva organizando ali o seu apoio para as pessoas mais necessitadas, as viúvas. É muito conhecido no nosso meio aquele episódio em Atos, onde a igreja organiza o diaconato, que era primeiramente para ajudar as viúvas que não eram nem judias, que eram helênicas, né? Então eu acredito que a igreja tem sim esse papel. Nós estamos agora atuando muito fortemente na questão lá de Manaus. A gente mandou para Manaus na semana passada 1.000 cilindros de oxigênio, e alguém me perguntou, mas isso não é papel do Estado prover o oxigênio nos hospitais? Sem dúvida é papel do Estado, mas as pessoas estão morrendo. As pessoas estão morrendo por falta de ar. Será que a gente vai, então, deixar as pessoas morrerem porque isso aqui nós não podemos fazer porque isso é papel do Estado? Não, nós vamos ajudar naquilo que a gente puder, nós vamos ajudar essa pessoa a sobreviver, a ter aquele oxigênio, mas nós vamos também denunciar esse descaso, essa omissão do Estado que não está cumprindo com o seu papel. Então eu acredito que a coisa caminha junto. Você atua, ajuda quem mais precisa, mas você também denuncia, você também denuncia aquele governante que não está cumprindo com as suas funções, que não está atuando de maneira que deveria para atender aquilo que é dever do Estado, que é cuidar daqueles mais necessitados. E esses outros movimentos são importantes, né, para além desses movimentos da igreja, movimentos como a CPT, com a visão mundial, porque todo e qualquer movimento, grupo, organização que promova os direitos humanos, que lute por justiça social, são relevantes e são importantes, né? As boas ações com compromisso social não podem estar atreladas somente a pessoas de fé. Não é necessário ser uma pessoa de fé, crer numa divindade, em um transcendente, para lutar pelo bem do próximo, né? Isso é uma visão muito atrasada de gente religiosa que
gente religiosa e cristã, porque geralmente é cristã, se diz cristã, de achar que só a gente é que ama o próximo, é só cristão que tem essa visão. Não é isso, né? Não é por aí. Não, perfeito. Eu acabei que eu esqueci dessa segunda parte, mas é isso mesmo, Ludmar. Você falou tudo. Para a gente poder atuar, é muito importante contar com todo mundo, né? Como diz a música, vamos precisar de todo mundo, isso é muito importante. E às vezes você tem movimentos que, apesar de não ser considerados cristãos, sei lá, por N motivo, não surgiu a partir da igreja e tudo, mas eles são de fundamental importância para a comunidade. É muito importante essa rede, essa aliança, essa parceria em prol do bem comum, né? Então, gente, seguindo, a gente queria saber de maneira mais objetiva onde é que vocês estão presentes, né? Onde é que a CPT está presente, a Visão Mundial, sobretudo no Brasil, né? No caso da Visão Mundial está para além daqui, mas onde é que vocês estão presentes e quais são as principais formas de atuação? O que que faz a CPT e o que que faz a Visão Mundial de maneira mais objetiva? Como é que vocês atuam na sociedade? A Visão Mundial ela tem basicamente 3 eixos de atuação. Desenvolvimento local, a gente se une com a comunidade para buscar o desenvolvimento daquela comunidade. Então a gente tem parcerias com várias organizações locais, e aí entra uma coisa, aquela outra pergunta, que nessas parcerias não são necessariamente com igrejas. Nós temos parceria com a Associação de Moradores, Clube de Mães, a creche ali do bairro, o posto médico, a escola. Então a gente faz uma parceria local para buscar o desenvolvimento desse local. Então esse é o primeiro eixo nosso. O outro é a ajuda humanitária, a questão de emergência, aonde acontece alguma situação de catástrofe, a Visão Mundial está ali. A Visão Mundial ela esteve nos principais eventos aí no mundo, tsunami, o terremoto do Haiti, o terremoto, enfim, eu não vou lembrar agora, a gente está aí celebrando, se não me engano, 10 anos daquela grande questão que houve lá na região serrana do Rio, Petrópolis, aquela região que houve muitas mortes, inclusive a gente estava ali, a gente está atuando muito fortemente na questão dos migrantes venezuelanos, na fronteira do Brasil com a Venezuela, na região de Roraima. Então esse é um outro eixo. O terceiro, que é o que eu sou responsável, é a advocacy, que é o que é isso? É a gente não atuar só diretamente, mas atuar para promover a política pública. Então, vou dar um exemplo. A gente trabalha com migrantes venezuelanos. A gente tem aí uma parceria com a OIM, com a ACNUR, ligado à ONU, onde a gente ajuda concretamente essa pessoa. Por outro lado, a gente trabalha fazendo pressão no governo para que hajam boas leis para ajudar o migrante venezuelano. Então, só para dar um exemplo, o Brasil, ele, depois da pandemia, ele cortou a entrada de imigrantes venezuelanos via terrestre. Só que ele permite a entrada de outros migrantes por avião. Então, olha só que incoerência. De um lado, o governo toma uma medida para impedir o migrante de entrar. Por outro lado, ele libera a entrada de migrantes que venham para o Brasil ou pessoas que venham a negócios de avião. Então, nós estamos aí com um grupo de organizações, inclusive ligado à Igreja Católica, a Caritas e outras, pressionando o governo para que ele tenha uma política que seja mais beneficiária para a pessoa, para o migrante venezuelano. Então, repetindo, desenvolvimento local, situação de emergência e advocacy.
E por último, a Ação Mundial, com relação a onde que ela está atuando, nós criamos uma plataforma chamada Plataforma Juntos pelas Crianças. Essa plataforma, qualquer entidade em qualquer parte do Brasil, ela entra na plataforma, faz um cadastro e ela então torna parte dessa plataforma para ela poder captar recursos, fazer atendimento, e hoje a gente tem mais de 500 organizações que estão nessa plataforma. Então, se a gente for considerar essa ampla rede de organizações que a gente está atuando em parceria, nós estamos presentes em todo o território nacional. Obrigado, pastor Wellington. Julita, por favor. Nós temos uma atuação no Brasil, em todos os regionais do Brasil. Temos uma sede, nossa sede da CPT Nacional fica em Goiânia. E nossa atuação é na igreja, com as pastorais sociais, movimentos sociais, grupos de base. E os grupos de base são os grupos que nós acompanhamos efetivamente. São comunidades em conflito por terra, água, direito, junto ao Ministério Público. Também nós temos uma atuação junto ao Ministério Público com relação mais às questões ambientais. Aqui na região nossa, por exemplo, nós temos muita questão do Rio São Francisco e outras questões. Nos conflitos, nesses conflitos, nós estamos atuando muito na questão dos biomas, aqui mais o bioma cerrado, mais a nível nacional, a Amazônia, Pantanal, todos os biomas. E também nós elaboramos anualmente um caderno que chama Caderno de Conflitos, que ele faz um registro minucioso de quantos conflitos nós estamos vivenciando do ponto de vista de mortes, conflitos de terra, conflitos por água, lesão corporal, trabalho escravo, mulheres com violência às mulheres do campo, mais as mulheres do campo. Então são esses registros que nós fazemos. Esse documento ele é muito importante do ponto de vista de uma denúncia que ela é permanente. Nós buscamos esses dados e eles são interpretados. Temos grandes parceiros para fazer essa interpretação e trazer para a sociedade, e tem um impacto muito grande nas universidades e outros segmentos, né? Na questão da denúncia, nós temos uma frente dentro da CPT que é com relação ao trabalho escravo e o tráfico humano. É uma frente muito pesada esta, né? E trabalhamos também as celebrações, que são as romarias. Essa questão das romarias, ela é muito interessante, sim. Que nós trabalhamos a romaria da terra e das águas no Brasil inteiro. Então é um momento de celebrar, agradecer, renovar a força, mas também de grandes denúncias. Então é uma celebração, de fato a celebração da vida, da fé e da vida. É a denúncia e o anúncio. São momentos muito fortes e que congrega também muitas igrejas e outras religiões conosco. É muito gratificante esses momentos celebrativos de anúncio e denúncia. É um pouco disso. Talvez eu não tenha falado tudo. Obrigado, Julita. Eu acho que é impossível, né? Tinha que ser um programa só para contar tudo que vocês fazem. Mas acho que deu para a galera ter uma noção, né? Já que um dos nossos objetivos aqui é que os nossos ouvintes, os seguidores do Hebreu, possam conhecer um pouco mais do trabalho da CPT, da Visão Mundial, desses desdobramentos, né? Dessa influência da teologia da missão integral e da teologia da libertação, para além de ficar só escrevendo e falando pensando sobre a sociedade, Deus e os problemas sociais, como de fato se desenrola enquanto ação, né? O que se faz. Então eu acho que deu para ter essa noção, sim. Lia? E a gente está vivendo, né, um contexto pandêmico da Covid-19 e a gente imagina que isso afete a forma de atuação de cada um desses movimentos. E a gente queria saber como esse contexto de pandemia da Covid-19 tem afetado a atuação de vocês e quais os principais desafios. Sim,
Então, tem afetado muito nosso trabalho, porque nós trabalhamos no corpo a corpo. A gente faz um acompanhamento sistemático das comunidades e nós estamos mantendo o distanciamento social. E isso tem sido muito difícil. E ao tempo que os tribunais estão continuando normalmente dando sentenças para fazendas, grandes fazendas, para o agronegócio, né? Não parou. O Estado continua emitindo outorgas de água, liberação para desmatamento e, como bem diz, passar a boiada. Isto nós estamos sofrendo muito, mas a gente tem buscado alternativa para isso, como a gente está enfrentando. A CPT tem feito um trabalho educativo no sentido de, talvez, o simples fato de nós falar para o povo que usar a máscara, que vacinar, que manter distanciamento social é importante, e isso, nesse momento, parece profético. Como está sendo difícil isso, mas nós estamos fazendo também esse trabalho educativo, né? E junto ao povo. E junto às pastorais sociais, nós temos mobilizado para levar alimento para muitas famílias que estão passando necessidade nesse momento. Continuamos com o apoio solidário às comunidades com conflito, com todos os cuidados, né? Sabemos também que essa pandemia, ela não é só uma pandemia, ela é uma cidemia, né? Que mata os pobres, sem direito à assistência à saúde, que está com fome e já doente. Claro que quem já está com fome e já doente vai morrer primeiro do que outras pessoas que estão em uma condição melhor, né? Esta crise não é uma crise pandêmica, mas é uma crise, nós consideramos uma crise estrutural que se agrava com a crise sanitária, com a chegada da Covid-19. E nós estamos conversando muito sobre isso, mesmo nesse momento de grandes desafios. Da minha parte, é isso também. Eu quero reforçar isso que a irmã Julita colocou. O desafio é muito grande. A gente que trabalha na área social precisa de uma democracia forte, e a gente vem nos últimos anos aí diminuindo esses passos da democracia. É muito importante, muitas conquistas que a gente tem hoje foram fruto de muita luta, com certeza, muita conquista que a gente tem hoje na área da terra teve atuação direta da Pastoral da Terra, não foi algum ministro da Agricultura, alguma coisa que deu, mas foi fruto de muita luta, inclusive até de muita morte, né? Pessoas que derramaram o sangue, e a gente também da mesma maneira. A gente tem aí tem esse momento de, ao mesmo tempo que de retrocesso de direitos, a gente tem também uma diminuição do espaço de participação popular. Então, muitas instâncias que nós tínhamos, que a gente vinha conquistando a duras penas para permitir a participação da sociedade, a gente tem perdido. Vou dar o exemplo da criança, que é a área que a gente atua. Existe o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança. O CONANDA, com todas as suas limitações, mas ele vinha, de alguma maneira, influenciando na política pública da infância no Brasil. E nos últimos anos, principalmente no atual governo, ele diminuiu muito a sua capacidade operativa. Ele só funcionou no ano passado por causa de uma medida judicial. O governo tinha extinguido o CONANDA, aí a gente conseguiu entrar no Supremo, o Supremo deu uma liminar, e agora, mais uma vez, era para ter tido eleição no final do ano para eleger o novo conselho. Isso não aconteceu. Então a gente tem o órgão máximo de formulação da política pública para a criança, ele não está funcionando. Então são desafios grandes,
por outro lado, é num momento como esse que a gente tem que mostrar a nossa importância. Então, nós estamos aí firmes, trabalhando, denunciando, ajudando, mas a gente não vai desistir, vamos continuar atuando. A gente queria saber, Julita e Wellington, para as pessoas que de alguma forma querem colaborar com a Visão Mundial e com a Comissão Pastoral da Terra, de que forma essas pessoas, que de repente quem está ouvindo a gente ficou interessado, de que forma essas pessoas podem colaborar com vocês? Nós temos o site da CPT Nacional, que é cptnacional.org.br, e ali tem, se você gostou do nosso trabalho, aí as colaborações elas são de diversas formas, com informação, com material, com recurso, para que possa subsidiar o nosso trabalho. Você consegue através do nosso site. A Visão Mundial é a mesma coisa, né? A gente tem o nosso site, visãomundial.org.br, onde a gente tem aí o nosso relatório anual, tem assim as nossas principais ações, principais projetos, e aí tem também lá um link para você doar. Então, se você tem interesse em conhecer melhor o trabalho da Visão Mundial e até se envolver no trabalho da Visão Mundial, é só você colocar lá, entra lá na nossa página e talvez se cadastrar também para receber notícias e tudo. Obrigado. A gente vai deixar disponível quando o episódio sair, vai estar aqui na descrição do episódio, caminhando para a conclusão mesmo desse nosso papo. A gente quer agradecer, sobretudo porque o Hebreu se propõe a ser esse espaço de diálogo interreligioso, ecumênico, de pluralidade. E o ano passado foi a nossa primeira temporada, a gente fez uma primeira temporada sobre o pluralismo religioso no Brasil. Então a gente teve a oportunidade de receber gente da Umbanda, do Candomblé, da espiritualidade indígena, do islamismo. E nessa segunda temporada a gente continua falando de pluralidade, mas agora falando de pluralidade dentro desse campo do cristianismo. E que pluralidade é essa? A gente gostaria muito que os nossos ouvintes e os seguidores conhecessem esse outro lado da fé cristã, porque a gente vive um momento político e social muito complicado no país, que quem dá a cara, os cristãos que aparecem e dão a cara, são aqueles que apoiaram o bolsonarismo, que, portanto, são diretamente responsáveis por todo esse desmonte do Estado, e eu diria até por quem está morrendo em decorrência disso, quem votou nesse projeto de poder é diretamente responsável. Então a gente gostaria muito que as pessoas conhecessem essa outra expressão da fé cristã, que percebem o evangelho de maneira mais progressista, gente que se mobiliza pela defesa dos direitos humanos, gente que se mobiliza pela defesa do Estado democrático de direito. Então tem essa outra expressão da fé cristã, que expressa pela teologia da missão integral, teologia da libertação e por esses movimentos, como a gente vai trazer outras expressões aqui. E nesse sentido eu quero devolver a palavra para vocês agora, para que vocês façam as suas considerações finais. E aí a gente sempre pede para os nossos convidados e convidadas também, caso vocês queiram, deixar alguma indicação de leitura, um livro, um filme, um documentário, um perfil no Instagram, o que seja. Se vocês quiserem fazer alguma indicação nesse sentido, fiquem à vontade. Então, dizer da alegria de estar aqui, de conhecer o Wellington, que está tão próximo, e aí convidar vocês para participar em alguns momentos. Nossa região é uma região muito dinâmica, tem muita movimentação por aqui, tem um povo vivo, um povo comprometido, e vocês estão convidados, tá? Talvez esse ano ainda não, mas no ano que vem, certamente, quem sabe, até esse ano pode ter a Romaria da Terra e das Águas. E aí vocês são nossos convidados. Dizer que esse espaço é um espaço muito especial, né? Que a gente vai, em tempos de fundamentalismo religioso, a gente poder falar disso aqui, de divulgar esse trabalho, de dizer que a igreja é isso aqui.
Nós somos igreja, dizer isso é muito importante. Agradecer mesmo. E do ponto de vista de material, eu acho que entrando lá no site, vocês vão ter acesso a muita coisa que nós temos ali. Eu acho que uma das coisas importantes que a gente está dedicando muito tempo é para ler os documentos do Papa Francisco, que tem escrito muito, que tem falado muito sobre as questões humanas, as relações, a relação com a natureza e o zelo pela casa comum. Lembrar que o momento em que nós estamos vivendo da pandemia é um grande grito da natureza, a natureza que geme e grita. E nós queremos que isso seja um parto, que possa sair desse momento coisas maravilhosas, coisas que possam nos unir e que toda noite escura nós temos a certeza que tem um amanhecer maravilhoso e um sol que brilha e que sobrepõe a noite escura. Eu vou aproveitar a fala da Julita, então, para indicar a leitura da carta encíclica do Papa Francisco, Laudato Si. Se ainda não conhece, é um documento muito importante para muito além de ter uma fé cristã ou não, é um documento, uma reflexão muito importante. Eu queria também agradecer. Eu não conhecia vocês, né, o Hebreu, fiquei muito feliz com o convite. Fiquei também muito admirado com a proposta sua de, ao mesmo tempo, apresentar um movimento, uma organização, mas com a teologia que está por trás. Então, eu achei isso fantástico, a maneira como você, Lidomar e a Lia conduziram, muito bacana, parabéns, e uma honra muito grande estar junto com a irmã Julita, quem eu admiro muito, a Pastoral da Terra, para mim é uma das organizações mais importantes do nosso país, de resistência. Então, assim, meus parabéns. Eu só tenho que agradecer, né? Eu quero acompanhar o Hebreu a partir de agora que eu tomei conhecimento. Então, contem comigo, quero divulgar aí também e quero conhecer melhor esse projeto de vocês e Lindomar, você que está aqui em Brasília, vamos aproveitar um momento desse aí para a gente tomar um café assim que a poeira baixar um pouquinho da pandemia. Com relação à indicação, a gente organizou um livro alusivo aos 45 anos da visão mundial. Deus da Justiça e a Justiça de Deus. É um livro onde são artigos que nós convidamos pessoas que têm alguma afinidade com a visão mundial para escrever. Tem um artigo meu lá nesse livro, eu vou mandar para vocês o link daqui a pouco. Ele saiu pela editora Ultimato. Eu queria indicar este livro para que vocês então possam indicar para as pessoas que acompanham aí o Hebreu, e é isso. Obrigado, Wellington. Você me fez lembrar de um livro que eu ganhei também, chama Saúde, Violência e Graça, a Missão Integral e os Desafios para a Igreja. É um livro que também saiu pela Ultimato, é uma iniciativa da Diaconia, né? Ah, legal. Que é muito bom, inclusive foi material de pesquisa para a gente gravar sobre teologia da missão integral. Então fica essa dica também. E aí eu quero devolver para a Lia, se despedir de todo mundo, fechar a conta e passar a régua. Gente, só reforçar, né? Eu sei que parece que todo episódio fala a mesma coisa, mas eu realmente fico muito feliz porque, sei lá, há um ano, né, antes do Hebreu surgir, eu nunca ia imaginar que eu ia ter a chance de conhecer tanta gente massa, de conhecer tanto debate massa, e isso é realmente um presente para mim. Eu me sinto muito, muito honrada por fazer parte do Hebreu, por poder encontrar gente, como a gente sempre fala, né, que a nossa caminhada é uma caminhada de encontro. O Hebreu surge disso, né, o próprio nome Hebreu surge dessa necessidade de estar caminhando, de encontrar gente, de caminhar juntos. Então eu fico muito feliz, e esse é mais um episódio que a gente sai assim, cheio de coisa na cabeça, já pensando assim, em formas de contribuir, de colaborar com cada movimento desse, e que você que está ouvindo, né, também sinta-se incomodado, pare e reflita um pouco sobre essas questões que foram colocadas aqui hoje, busque conhecer mais a fundo cada um desses movimentos, cada uma dessas teologias,
E é isso, só agradecer mesmo, pedir para que a gente segure um pouco a barra, né? A vacina já tá aí, já tá chegando. E logo eu acredito que esse encontro vai acontecer assim, de forma muito maior, pessoalmente, com muito abraço, com muita alegria. Então é isso, gente. Muito obrigada. Continuem acompanhando o Hebreu. A gente tem muita ideia e muita coisa boa vindo por aí. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast O Hebreu. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Se você curtiu, ajude para esse papo importante chegar para mais gente. Compartilhe e indica para as amizades. Também nos siga no nosso Instagram, que é @ohebreu, que é por lá que a gente continua esse diálogo. E também você pode nos enviar feedbacks pelo nosso e-mail, que é ohebreupodcast@gmail.com. Obrigada e até o nosso próximo encontro.